Bom dia, meus irmãos. Nós estamos iniciando mais um domingo. Nesta manhã, estudo a Palavra de Deus. Igrejas em apuros, carta das 7 igrejas do Apocalipse. E hoje na lição número 11, a confissão alicerce, a base para a edificação da igreja. Nós vamos uma confissão alicerce, a base para a edificação da igreja. Nós vamos orar ao Senhor para que Deus nos abençoe no estudo da sua palavra nesta manhã. Obrigado a Deus pela semana que passou, pelo teu cuidado com nossas vidas, nos abençoando, nos guardando, nos livrando do mal, nos dando o privilégio de mais uma vez, ó Deus, estudarmos a tua palavra. Temos a liberdade de podermos falar a respeito das coisas do reino do Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, nesta manhã mais uma vez, que absolutamente nada do que eu venha falar saia, Deus, da minha boca, que não seja da vontade do Senhor, mas que pela tua graça, o teu amor e pela ajuda, ó Deus, intercessão do teu Espírito, ó Deus, em nossas vidas, na minha vida, nós possamos ser edificados pela sua palavra. Neste assunto tão relevante, que é estudo a tua palavra em relação à igreja, sobre a obra de Cristo, e, ó Deus, nós possamos ser tocados, ó Pai, e darmos o devido valor, de fato e de verdade, para o teu povo, para a tua igreja, para aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário por nós. Perdoa de graça os nossos pecados, fica conosco. Eu oro e agradeço todas essas bênçãos, rogo pelos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, texto básico da nossa revista, apenas ajustar aqui. Está lá em Mateus, capítulo 16, versos de 13 a 20, os objetivos desta lição. Junto com esse texto que nós vamos ler, nós vamos já entrar nos objetivos desta lição. Convido os irmãos a abrirem então suas Bíblias, no livro de Mateus, capítulo 16, de 13 a 20, diz assim a palavra do Senhor. Indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Muito bem, meus irmãos. Os objetivos da lição, então, é saber que Jesus é o Filho de Deus, o Messias prometido e esperado pelo povo de Deus. Saber que a igreja de Cristo enfrenta e enfrentará a oposição, mas derrubará as portas do inferno. Saber que são chamados para anunciar ao mundo a verdadeira identidade de Jesus. Sentir-se motivados a anunciar o Evangelho de todas as formas que puderem, dando graças ao Senhor por esse privilégio. Nós vamos ver então cada ponto desses objetivos de nossa lição desta manhã. A igreja confessa a verdadeira identidade de Jesus e deve anunciá-la até os confins da terra. Jesus com seus discípulos caminhavam ao longo do Rio Jordão. Aqui um mapa mostrando a cidade de Cesareia de Filipe, nesta região. Vejo que ela acompanha
o Rio Jordão, aos pés do Monte Hermon. Jesus caminhava com seus discípulos de uma forma diferente das outras vezes, porque estava afastado das multidões e de uma forma mais tranquila, mais reservada. Jesus então vai ter uma conversa com seus discípulos. Então ele faz a seguinte pergunta: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Lá em Mateus, onde nós lemos, capítulo 16, verso 13, então ele nos relata que indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Eles conheciam a palavra de Deus, conheciam o Antigo Testamento, e quando Jesus falava a respeito do Filho do Homem, e ele se autodenominava e se expressava dessa forma de várias vezes, era muito fácil aqueles que conheciam as Escrituras se recordarem dos profetas como Daniel 7, 13 e 14, que relata e fala sobre o Filho do Homem. Daniel diz assim: ele estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Veja que a citação a respeito do Filho do Homem tem uma relevância muito grande já no livro de Daniel. Salmos capítulo 2, versos 2 e 6, diz assim: os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo Monte Sião. Então, Jesus, quando falava de si mesmo, o Filho do Homem, ele nada mais estava fazendo que se colocando da forma com que ele foi profetizado a respeito da sua vinda e da sua obra pelos profetas. Então, os discípulos conheciam, aqueles que conheciam as Escrituras, e os discípulos conheciam as Escrituras, podiam se lembrar de como Jesus foi profetizado e chamado de Filho do Homem. Jesus está levando os discípulos, então, a refletirem sobre a identidade do Messias tão esperado pelo povo de Israel. E qual foi, então, a resposta deles? Bom, uns dizem João Batista, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. As opiniões em relação à identidade de Jesus estavam divididas. Mas, na verdade, Jesus está buscando uma resposta que só poderia ser dada caso Deus revelasse, caso Deus revele. E foi o que Deus fez, quando depois vai se revelar, ou vai mostrar através da resposta de Pedro, de uma forma extraordinária, quem Jesus de fato era. O mistério que estiver oculto, segundo Colossenses 1,26 nos diz, Paulo escrevendo aos Colossenses, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. E ainda Colossenses 2,15 diz: e despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Na verdade, poucos o reconheceram como Messias, porque as afirmações que são ditas pelos discípulos a respeito do que eles ouviam falar de Jesus através do povo, mostra que eles viam que Jesus tinha vindo como vieram os profetas, tinha sido um homem chamado por Deus, mas eles não enxergavam a Jesus como o Salvador, como o Messias, como Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, eles não tinham essa visão, essa percepção. E não tinham porque Deus não revelara, né? Então Jesus aproveita e fala assim: e vocês? Quem dizem que eu sou? Então Jesus questiona mais uma vez os discípulos. Só que desta vez a pergunta é: mas vós, continua ele, quem dizeis que eu sou? A pergunta foi feita para todos os discípulos. Mas Pedro se levanta, como ele sempre fazia, como porta-voz do grupo, o que acontecia muitas vezes, e faz uma confissão direta a respeito de Jesus. Ele diz, respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Naquele contexto amigável, então, Pedro confessa a verdadeira identidade de Jesus. No entanto, o tempo viria em que essa confissão deveria ser dada diante de autoridades que seriam representantes das formas
das portas do inferno, que teriam como objetivo impedir esse reconhecimento. Então, aquele momento que Deus se revela a ele e coloca as palavras que deveriam ser ditas a respeito de Jesus na boca de Pedro, mostra a revelação de Deus a Pedro, que, representando os discípulos, então faz essa declaração a respeito de Jesus. Mas ali eles estão no clima amigável. Vai chegar o momento, nós vamos ver mais para frente, né? Que nós vemos no livro de Atos, no início da igreja primitiva, no discurso de Pedro, nas curas que os discípulos vão fazer, que eles são contestados a respeito de Jesus, e eles vão ter que confessar a Jesus, e vão estar sob pressão, vão estar sob perigo, vão estar sob ameaça. Então há uma diferença muito grande desse momento que eles estão com Jesus, e de uma forma amigável, e de uma forma onde Deus se revela, no sentido de colocar na boca de Pedro a verdadeira confissão a respeito de Jesus. Nós vimos lá em Atos 4:7 que eles vão ser questionados, quando logo depois de fazerem um milagre na cura de um paralítico, os sacerdotes, os escribas, os saduceus, então vão questioná-los, vão arrastá-los, né? E pondo-os perante eles, então diz o texto, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Ou seja, tendo curado ali o paralítico. Então, eles vão responder: tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está curado perante vós. Pedro diz. Atos ainda 4:18, 20, chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Meus irmãos, o retrato da situação em que os discípulos estavam perante Jesus e sendo perguntados por Jesus a respeito dele próprio, do que eles achavam quem Jesus era. Quem dizem que eu sou? Disse Jesus perguntando a eles, e Pedro então respondeu naquele clima amigável. Agora, já depois da sua ressurreição, Jesus já tendo se manifestado a eles, o Espírito Santo tendo descido depois do Pentecostes, eles agora exercendo o apostolado como discípulos, conhecedores da verdade, anunciando a salvação pelo Evangelho das Boas Novas de Cristo e realizando ainda prodígios e milagres, são questionados, são colocados sob pressão para negarem a Cristo. Mas eles não se intimidam. Vejam o testemunho de Pedro e João. É um exemplo para nós, que podemos estar e temos situações muitas vezes onde podemos ser colocados em situação difícil, onde vamos ter que dar testemunho a respeito de Jesus, da nossa fé, daquilo que fez diferença e faz diferença em nossa vida. E pode ser um momento amigável, como pode ser um momento de pressão, não é? Por exemplo, é muito natural e é muito comum, na verdade, os adolescentes nas suas turmas, na escola, ou mesmo nós no trabalho secular, os jovens nas universidades são muito pressionados com relação à sua fé, especialmente aqueles que são crentes em Jesus de verdade, que procuram testemunhar a respeito de Jesus. É o que aconteceu com os discípulos e é o que vem acontecendo e continua acontecendo depois daquele tempo até os nossos dias, em situações mais ou menos difíceis, mas que ocorrem até hoje. A afirmação então de Jesus a respeito daquela declaração de Pedro. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. É um texto muito interessante da manifestação então da afirmação de Jesus a respeito da declaração de Pedro e de várias coisas que Jesus fala a respeito daquele momento de conversa com os discípulos e da declaração de Pedro.
Aqui Jesus então afirma 3 coisas. Primeiro, Pedro é bem-aventurado por reconhecer Jesus como Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, uma vez que esta revelação foi dada pelo Pai Celestial. Jesus havia dito isso quando, após proferir seus juízos contra as cidades penitentes, lá em Mateus 11, 20 e 24, um pouco antes, ele exclamou, em Mateus 25 e 26, por aquele tempo exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Então, a revelação de que Jesus é o Rei que julgará o mundo com justiça e os povos com equidade, ainda em Salmo 9:8 e Atos 17:31, é prerrogativa divina. A manifestação graciosa de Deus, dando conhecimento, revelando quem de fato era Jesus, foi uma graça de Deus, foi uma revelação de Deus ao coração dos discípulos, ao coração de Pedro. Esse conhecimento não é obtido mediante carne ou sangue, como Jesus falou, opiniões e especulações humanas. Antes, Deus Pai, em seu desígnio secreto, dá a conhecer esta verdade apenas àqueles que Ele deseja, visto que não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Então foi extraordinário aquele momento da manifestação graciosa de Deus, dando entendimento a Pedro e aos discípulos, e assim é até hoje. Só reconhece a Jesus como Filho de Deus, como Salvador, como Senhor, aqueles que são alcançados pela graça de Deus, pela graça de Cristo, somente pela maravilhosa revelação de Deus, abrindo os olhos, tirando as escamas dos nossos olhos, quebrantando o nosso coração e se revelando a nós pessoalmente, por sua graça. Somente assim os homens entendem e reconhecem a Jesus como Senhor e Salvador, como Filho do Deus vivo. Em segundo lugar, sobre qual fundamento o povo do Messias será edificado? Então, dentro do cristianismo, há 3 interpretações dessa passagem. Essa passagem é muito interessante, porque por causa dela, nós temos questões relacionadas, por exemplo, com a Igreja Católica, relacionadas ao Papa, a origem do Papa, na interpretação da Igreja Católica. O primeiro identifica Jesus como a pedra, é a primeira interpretação. A segunda identifica Pedro como a pedra, e a terceira identifica a confissão de Pedro como a pedra. Nós ficamos com a terceira, pois a confissão de Pedro e dos outros discípulos é o fundamento sobre o qual o próprio Cristo edifica a sua igreja. Não seria mais o templo de Jerusalém, o lugar onde Deus habitaria, agora a igreja, que seria reunida pelo testemunho dos apóstolos, seria o edifício para a habitação de Deus no Espírito, conforme Efésios 2:22. Essa é a correta interpretação. Então, essa assembleia é constituída por um povo que está em continuidade com o povo de Deus da antiga aliança, e nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente, mais no final da lição, que nós vamos falar sobre a igreja e várias questões que se conectam à igreja do Antigo Testamento com a igreja do Evangelho do Novo Testamento. Esse povo do Messias que está iniciando com esses 12 homens enfrentará a oposição. Contudo, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em terceiro lugar, a autoridade dada a esse povo para fazer avançar o reino do Messias no mundo. Pedro, então, como Jesus informa e diz, recebe as chaves. Essas chaves, vamos entender o que é isso. Essas chaves têm a ver com a confissão de Pedro. A confissão de que Jesus é o Cristo é a chave da pregação que abre as portas para o arrependimento e, consequentemente, do reino dos céus. Quero parar um pouquinho aqui para voltar um pouquinho naquilo que eu disse a respeito do que a Igreja Católica interpreta, sendo, segundo a interpretação deles, Pedro o primeiro Papa, que teria poder, sobre os céus, o poder de representar os céus na terra, de ter toda a autoridade para perdão de pecados e tudo mais. Essa interpretação ela é equivocada, ela é errada, porque mostra que de fato o que está sendo considerado é a confissão de que Jesus é o Cristo dada por Pedro. E essa é a chave da pregação que abre as portas para o arrependimento. Então, o que é chave? Qual a simbologia da chave? Chave é abrir e fechar. Então, nós vamos ver que ao mesmo tempo a rejeição a essa confissão ou uma não confissão, a descrença, fecha a porta para o arrependimento e a entrada do reino dos céus. Nada mais é do que isso. É por isso que foi dito a Pedro, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Nesse sentido, porque se aquele a quem foi revelado, a quem foi
ensinado, a quem foi transmitido a palavra de Deus, ela é aceita, o Espírito de Deus trabalha, a graça de Cristo alcança aquele coração, ele aceita, ele está salvo, então tem acesso aos céus. Foi-lhe aberto a porta. Deus abriu, por meio de Cristo e do Espírito Santo do Senhor, a porta do coração daquela pessoa. Mas se ela rejeita, ela ouviu, ela rejeita, a porta está fechada, não foi aberta. Então essa declaração de Pedro, essa confissão de que Jesus é o Cristo, é a chave da pregação do Evangelho de Jesus, né? Desta afirmação de Jesus é que vem essa interpretação, que é a correta a respeito daquilo que Jesus fala com relação às chaves que ele entrega a Pedro, e que vai, na verdade, ser transmitida em primeiro lugar pelos apóstolos e depois por toda a igreja, até os nossos dias. Ainda os apóstolos de Cristo, sob a liderança futura de Pedro, como eu acabei de falar, foram os responsáveis pelo início da proclamação da palavra do Senhor, ou seja, o Evangelho, a todas as nações. Eles formaram a base da igreja de Cristo. Eles tinham a autoridade dada por Cristo, as chaves para a compreensão sobre o Evangelho, que daria às pessoas os elementos fundamentais para a entrada no reino dos céus. É por isso que se diz a respeito da igreja de Cristo em Atos 2,42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então a doutrina dos apóstolos era a chave que levava as pessoas ao conhecimento pleno de Cristo, ou à confissão de Pedro, compartilhada pelos outros apóstolos. O papel de liderança de Pedro é claro em tudo isso, sendo o cumprimento da promessa de Jesus a ele. Então, eu espero que vocês tenham entendido esse conceito, né? E de como que as coisas se interligam, né? Como a palavra de Deus ela é perfeita na sua forma de apresentar, né? O Evangelho, a salvação, e que muitas vezes, por conta da interferência, interpretação humana, não inspirada e não acolhida de forma correta, distorce a verdade que é anunciada por meio da palavra de Deus, através de Cristo e da doutrina dos apóstolos, e que muitas igrejas distorceram, e uma delas a Igreja Católica, em alguns aspectos, não é, das verdades anunciadas pelo Evangelho de Cristo, colocando, né, tradição e interpretações a respeito das coisas que Cristo disse, por exemplo, com relação a esta em particular, não trazendo a interpretação correta daquilo que Cristo queria dizer quando assim falou a Pedro, e mesmo a confissão de Pedro confirmada por Jesus. Então a igreja é um instrumento por meio do qual Cristo avança seu reino no mundo. Por meio do seu testemunho, a vontade de Deus é feita na terra como é feita no céu. Como Mateus 6,10, na oração sacerdotal, Jesus então disse: venha ao teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Quem é o instrumento que faz isso? A igreja, através da ação do Espírito na vida da igreja. Com a vinda do Messias, então, o governo do céu irrompeu na terra, né? Se porém, em Mateus 12,28 diz: se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, quando Jesus foi acusado de estar expulsando demônios, e os fariseus e os homens da lei o acusaram, fazendo uma afirmação terrível a respeito de Jesus, Jesus então disse: se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então estava claro o sinal da vinda do reino de Deus através das manifestações portentosas, miraculosas, poderosas de Jesus na terra. Uma delas, expulsando demônios, além dos outros sinais e prodígios que Jesus realizou, de curas e milagres. O que é feito pela igreja tem implicações escatológicas, ou seja, Cristo usa a igreja para submeter os seus inimigos e continuar despojando Satanás, avançando no reino de Deus com a confissão do Rei Jesus. Ainda a autoridade dada a esse povo para fazer avançar o reino do Messias no mundo. Hebreus 10:12-13 diz, textos relacionados com aquilo que acabamos de ler: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado de seus pés. Então a igreja avança e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deus vem usando através dos séculos a sua igreja, o seu povo,
E a presença de Cristo, a intercessão do Espírito, é a ação de Deus na vida do seu povo, através da igreja, avançando e proclamando o reino chegado de Jesus, o reino de Deus. Marcos 3,27 também diz: ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo e só então lhe saqueará a casa. Ou seja, Satanás está amarrado, está limitado em suas ações, porque o reino de Deus é chegado. Então a ordem de Jesus, qual foi a ordem de Jesus? Então Mateus 16:20 diz lá: Jesus então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Interessante, né? Por que será que Jesus falava assim? Bom, esta observação de Jesus está presente em muitos momentos nos evangelhos, especialmente no livro ou no evangelho de Marcos. Vejam quantas citações nós temos só em Marcos a respeito de Jesus, quando ele diz, ou em determinada situação, ele pede para que não seja falado a respeito daquilo que ele fez, de que ele estava fazendo aquilo, de ser ele o Cristo. Não anunciasse aquilo que ele estava fazendo. Então Marcos fala a respeito disso. Um dos textos é esse, Marcos 5,43, onde ele diz: mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Quando Jesus faz ali o milagre da ressurreição da filha de Jairo, não é? Então Jesus faz essa observação. Qual era o objetivo disso? O objetivo de Jesus era que os sinais, parábolas, curas, exorcismos e ressurreições evidenciassem que o reino dos céus havia chegado. Esses sinais apontavam para as pessoas as promessas das Escrituras, para que assim elas respondessem corretamente à pergunta: quem vocês dizem que eu sou? Mas as pessoas não respondiam, porque ainda não tinham sido, muitas delas não tinham ainda acreditado, ainda não tinha se manifestado a muitas delas quem de fato era Jesus. Os discípulos devem manter silêncio então até o momento certo. Então Jesus tinha uma estratégia, na verdade, né? Por quê? Porque viria o Espírito Santo e veio em Pentecostes, em Atos 2, de 1 a 4, então, de se revelar a Israel a identidade de Jesus. Então, aí vendo Pedro, quando a manifestação do Espírito Santo em Pentecostes acontece, então Pedro faz um discurso maravilhoso e vai falar de Jesus, de que eles tinham rejeitado, tinham crucificado no seu pecado, na sua ignorância, mas que agora era tempo de arrependimento, não é? Então não era para identificar Jesus de forma nacionalista naquele período em que eles estavam com Jesus, que isso poderia acontecer, né? Ou um rei conquistador, ou negligenciassem o servo sofredor. A missão de Jesus, descrita nos versículos seguintes, Mateus 16, 21 e 23, mostra que eles ainda não haviam entendido, não havia sido entendido ainda pelos discípulos a sua missão, porque logo em seguida, se vocês abrirem a palavra de Deus lá em Mateus 16, 21 e 23, Jesus fala que ele precisa ir para Jerusalém, porque ele vai ser morto, ele vai ser crucificado, né? E ele vai ressurgir. E o mesmo Pedro, que tinha feito aquela confissão maravilhosa, fala para Jesus não falar aquilo. E Jesus então repreende Pedro terrivelmente, diz: arreda de Satanás, porque não cogita das coisas de Deus. O mesmo Pedro, veja que coisa, não é? Tremenda, não é? Então somente após a ressurreição eles entenderiam que o rei veio para morrer e ressuscitar, e assim receber toda a autoridade no céu e na terra, e comissionar a igreja em sua missão até os confins da terra, conforme Mateus 28, 18, 20. Vocês se lembram também daquele trecho em Lucas, finalzinho de Lucas, quando os discípulos que estavam caminhando no caminho de Emaús, e tem então a visita de Jesus assim inesperada entre eles, não é? E eles estão comentando a respeito da tristeza deles, a decepção deles, né? Do Cristo que eles conheciam ter morrido. Eles ainda não tinham vislumbrado, entendido a missão de Jesus. Jesus teve que falar com eles e estar com eles e entrar com eles, a convite deles para ficarem e pousarem com eles ali naquele lugar onde eles pararam a sua caminhada. E aí no partir do pão lhe caíram as escamas, e eles então entenderam, porque ele relatava a respeito dele próprio, aquilo que os profetas diziam a respeito dele, que se cumpriram na sua morte e ressurreição. E aí eles entenderam, eles viram, e aí a graça maravilhosa de Jesus, o seu amor, e eles voltaram rapidamente para... Deixa eu voltar um minutinho só.
Isso, eles voltaram rapidamente para a encontrar com os discípulos e falarem daquilo que eles tinham visto. Então, de fato, a Bíblia é muito clara. Por isso que é interessante, né? Como os textos eles se complementam, não é? E nós vemos o cumprimento perfeito, né? O entendimento que devemos ter das Escrituras. Nós não podemos estar atentos apenas a um texto. Temos que ver o contexto, e a própria Bíblia explica, né? Aquilo que ela fala dela própria em termos dos ensinamentos, por exemplo, de Jesus, não é? Então é importante que nós tenhamos, por isso que é importante estudar, ler, parar nos pontos e olhar os textos correlacionados e o contexto, aquilo que está se referindo à passagem. Muito bem, eu gostaria de falar algumas coisas agora sobre a igreja, porque qual a importância da igreja e de quão importante é a igreja. Então Jesus fez tudo isto por amor do seu povo. Na eternidade, Deus já tinha feito um plano maravilhoso, já tinha um plano maravilhoso no coração do Senhor. Na eternidade, esse plano foi executado por Jesus. E esse plano é aplicado agora pelo seu Espírito. E aí nós vemos coisas tremendas relacionadas com a igreja, que o autor da revista coloca, você que tem a revista do aluno, na página, na última parte desta lição número 11, ele faz o relato da igreja. Eu procurei colocar as principais observações dele, que são muito relevantes a respeito da igreja, e que são realmente gloriosas, e que nos dão, nos mostra qual a importância da igreja no reino de Deus, e de como ele usa esta igreja como instrumento de avanço do seu reino. Veja as afirmações a respeito da igreja. Gloriosas coisas se tem dito de ti, ó cidade de Deus. É o que declara o Salmo 87,3. É uma das muitas metáforas bíblicas para a igreja. Aponta para um lugar de residência de Deus entre os homens. Olha que coisa extraordinária. Quais são as coisas então gloriosas que se dizem sobre essa cidade? Seu lugar singular no amor e propósitos eternos de Deus. Os direitos e privilégios que Deus concede aos seus membros na aliança da graça. As promessas que Deus fez de dar-lhe todas as coisas boas e protegê-la do mal, ou transformá-lo, protegê-la do mal, ou transformá-lo, o mal, para o seu proveito. Por fim, as profecias que Deus deu em relação à sua plantação e o seu florescimento na terra e na glória final em Cristo. Porque alguém pode dizer assim, não, mas você está lendo aí que todas as coisas boas e protegê-la do mal. Mas e tudo que acontece com a igreja, o que aconteceu com a perseguição na igreja primitiva, nos anos vindouros, logo depois da proclamação do Evangelho por Paulo, por exemplo, a perseguição de Roma e dos Césares, e também hoje vivemos situações em países onde os crentes são martirizados. Bom, ele exatamente se refere a isso dizendo, as promessas que Deus fez de dar-lhe todas as coisas boas, e ele faz isso, proteger-lhe, ele faz isso da forma que ele quer, dentro do seu soberano decreto e poder e soberania, protegê-lo do mal, ou transformá-lo, mas Deus pode permitir que o mal aconteça, para algum proveito. Deus tem um propósito em todas as coisas. Por fim, então, as profecias que Deus deu em relação à sua plantação ou implantação e o seu florescimento na terra e na glória final em Cristo. Então Deus tem um plano extraordinário para a igreja. Veja que interessante. A palavra igreja é usada 112 vezes na Bíblia para traduzir a palavra grega eclesia, que significa aquilo que foi separado ou assembleia. A igreja aparece pela primeira vez por via de implicação em Gênesis 4:26. Depois, dessa forma mais direta, nos lares dos patriarcas. Ela cresce e se transforma numa nação de 12 tribos e famílias de incontáveis membros, persistindo durante muitas gerações até a vinda de Cristo. Sob a influência do Evangelho, suas fronteiras são ampliadas até os confins da terra, de modo que se transforma em companhia dos remidos para Deus pelo sangue de Cristo, de toda tribo, língua, povo e nação. Veja a extensão da igreja. O templo terreno construído por mãos humanas foi substituído por uma casa espiritual, constituída de pedras vivas, que somos nós, povo de Deus.
Sob a lei, a igreja tinha um sacerdócio. Sob o evangelho, toda a igreja é um sacerdócio real. Sob a lei, os membros da igreja ofereciam sacrifícios de animais a Deus. Sob o evangelho, esses sacrifícios físicos foram substituídos por sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então Pedro arraiga a igreja de ambos os testamentos no eterno decreto de Deus que predestina e elege seus membros para a vida eterna e a glória em Cristo. Por isso a igreja é uma raça eleita, uma referência à adoção de seus membros como filhos e filhas de Deus, em consequência de uma eleição eterna em Cristo, que é a pedra angular principal da igreja como templo verdadeiro de Deus. Pedro é tão zeloso quanto Paulo ao garantir aos cristãos gentios a inclusão plena na santa nação e no povo de propriedade exclusiva. Existe, portanto, uma continuidade entre a igreja sob a lei e a igreja sob o evangelho. Veja que coisa bacana, bonita, de se ver como Deus trabalha na história do seu povo. As únicas diferenças são a substituição das coisas inferiores, físicas, terrenas e temporais, por coisas espirituais, celestiais e eternas, e a extensão dos direitos e privilégios dos poucos aos muitos. Estava no Antigo Testamento concentrada no povo de Israel, mas agora no Novo Testamento ela se abre a todo povo, língua e nação. Muitas vezes o cristianismo é reduzido a um relacionamento pessoal com Cristo, mas todos que pertencem a Cristo são destinados a juntar-se à igreja e a unir-se a ela em sua profissão de religião, da religião verdadeira. Deus quer que recebamos os meios da graça dispensados por seus ministros e vivamos sob o governo e cuidado de presbíteros que Cristo escolheu para alimentar suas ovelhas. 1 Pedro 5, de 1 a 4. Grande bênção é prometida àqueles que amam a igreja e oram por sua paz e seu bem-estar. Por isso, meus irmãos, ore pela sua igreja, ore pela igreja, ore pelos irmãos, oremos uns pelos outros. É um mandamento do Senhor que nós oremos pela paz de Israel, pela sua igreja. Conclusão. A confissão de Pedro é a confissão de toda a igreja de Cristo. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que havia sido prometido, o próprio Deus feito homem que veio dar a vida para salvar a sua igreja. A igreja de Cristo precisa amar sua confissão e anunciar ao mundo a salvação em Jesus. Aplicação. A igreja tem o chamado e o privilégio de não somente crer em Cristo, mas também de anunciar a mensagem salvadora do reino de Deus. Qual é o grau de firmeza, então, da sua fé em Jesus? Qual o nível do seu envolvimento pessoal na pregação do Evangelho? O que você pode fazer para ter uma fé mais vigorosa e um compromisso maior com a evangelização? Depois de tudo isso, a respeito da igreja, a respeito daquilo que Cristo fez, a respeito daquilo que o Senhor tem feito na vida do seu povo através dos séculos, e vivendo o sistema que estamos vivendo hoje, de certa forma separados uns dos outros, por causa dessa pandemia, como você tem olhado para a sua igreja? Como você tem olhado para os seus irmãos? Você tem se preocupado em orar pelos seus irmãos? Você tem se preocupado em anunciar o Evangelho mesmo nessa situação que nós estamos? Esta é uma oportunidade que nós temos de alguma forma pregarmos a palavra, de alguma forma nos interagir com os irmãos. Não deixe de orar pelos irmãos, não deixe de se interessar pela sua igreja. Veja quantos privilégios como crentes nós temos por pertencermos à igreja de Cristo. Que Deus abençoe sua vida neste dia, abençoe sua vida nesta semana, e que você realmente procure servir ao Senhor em sua igreja, em nossa igreja, com a sua vida e testemunhando a respeito de Jesus. Amém? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Obrigado por mais esse momento, esse tempo que pudemos passar juntos estudando a palavra do Senhor. Que Deus abençoe sua vida.